Oi pessoal, tudo bem? Viemos aqui hoje para falar com vocês sobre as ecolalias e sobre as estereotipias verbais. Sabe aquelas palavras que as crianças ficam repetindo, sobre palavras aleatórias que as crianças falam fora de contexto ou sobre alguns trechos de filmes que as crianças falam sem função? Vamos entender um pouco melhor isso e saber como tratar, como a gente pode fazer para ajudar essas crianças. As ecolalias, as estereotipias verbais, elas não têm função comunicativa. Se a criança fala palavrinhas soltas ou reproduz as cenas de desenhos, então muitas vezes elas falam, ó, o papai pig, a mamãe pig chegou. E ela fala trechos que ela vê nos desenhos e ela reproduz no ambiente enquanto ela está brincando ou enquanto ela está fazendo qualquer outra coisa no dia dela. Essas falas não são entendidas por nós como comunicação, porque a criança não tem intenção de pedir algo, ela não tem a intenção de passar uma informação para o outro, ela só tem a intenção de autoestimulação. Então, ela é considerada um tipo de estereotipia. É claro que a gente precisa analisar corretamente e entender essas verbalizações. É muito comum a gente ver as crianças que ficam fazendo balbucios enquanto elas estão brincando, e isso dá a falsa sensação para os pais de que ela fala. Só que ela não fala funcionalmente. Essa fala tem que ser funcional, mesmo atos comunicativos não verbais, como apontar ou chamar, precisam ser atos que tenham função de comunicação, senão a gente não considera como funcional para o repertório da criança. É muito comum as crianças estarem lá brincando, fazendo as suas coisas e falarem uma palavra aleatória, por exemplo, suco, e aí a mãe acha que ela quer suco e traz o suco para a criança. E quando dá o suco, a criança ignora completamente e se vira e continua fazendo as coisas dela. E a mãe acha que ela fala suco. Só que em outros contextos, quando a criança realmente está com sede ou quando ela realmente quer pedir um suco, ela não consegue falar. Isso porque não está compreendido dentro do cérebro dela como uma linguagem, como um ato comunicativo. Está só uma reprodução de fala. O que a gente pode fazer para ajudar nessas horas, quando a criança estiver com balbucios ou com palavras aleatórias? Sempre dar função. Então, se ela falou suco, a mãe está corretíssima em trazer o suco para ela e dizer, suco, aqui, esse é o suco, mesmo que a criança ignore. Faz ela olhar e sentir o suco, e assim com qualquer outra palavra que ela falar. Quando as crianças estão brincando com alguma coisa que não tem a ver com o que elas estão falando. Por exemplo, as crianças gostam muito do Toy Story e falam do Buzz, aquela frase clássica, ao infinito e além, enquanto elas estão brincando de comidinha, por exemplo. Às vezes a gente pode confundir e achar que é uma brincadeira de imaginação, mas não é, na verdade é uma ecolalia. Então o que a gente faz? Fala para ela, Lourdes, você quer brincar de Buzz? Tá falando infinito e além? Então aqui está o Buzz, vamos brincar com isso. E tenta introduzir o que ela disse no contexto do que ela está fazendo. Assim a gente associa e ela entende o que ela acabou de dizer é aquilo que ela está vendo. Ela faz uma correspondência entre significante e significado. Essa é a principal dica, da função para todas as verbalizações da criança. Além disso, se for uma coisa que não der para dar função, que não tiver o que a gente possa fazer, a gente pode redirecionar a atenção da criança e dizer para ela, mas você está brincando com as comidinhas, então vamos falar disso. Panela, arroz, massinha, e falar palavrinhas soltas, pouca quantidade de palavras sobre o que ela está fazendo. É uma forma de redirecionar a atenção e dar função, dar linguagem para a ação dela. Então são os dois movimentos, ou ela fala e a gente pega o significado, ou nós trazemos o significado para o que ela está fazendo. Claro que nós não podemos nos esquecer que a equipe multidisciplinar é importante, que nós precisamos de terapeuta ocupacional com integração sensorial, fono acompanhando esses casos e também médicos para ver questões sobre medicação e acompanhar a evolução da criança. Ajude compartilhando esse vídeo, ajude outras pessoas que podem ter dúvidas nesse mesmo tema. E dá um joinha se você gostou. Um beijo!